Você já percebeu que alguns dias tudo parece mais difícil? Algumas pequenas coisas incomodam mais, a gente termina o dia pensando, nossa, hoje foi um desastre. Mas se a gente para analisar, a gente vê que não aconteceu nada demais. Talvez você acorde mais irritada, se uma mensagem demora para ser respondida, já vem aquela sensação de ter feito alguma coisa errada. Se seu marido faz qualquer comentário, já vem aquele sentimento que é uma crítica, talvez você responda de maneira ríspida, perde a paciência com as crianças e depois vem o sentimento de culpa. Se pergunta o que está acontecendo comigo hoje, será que eu estou de TPM? E tudo bem, né? Se for TPM, dá para dar um desconto. Mas na maioria das vezes o problema chama falta de clareza emocional. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Fica comigo que vai valer a pena. Esse é o podcast A Verdade que Liberta. Eu sou Juliana Bianchim, psicóloga. Há mais de 25 anos eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Toda semana eu estou por aqui falando sobre emoções, comportamento e sentido de vida, unindo a terapia cognitivo-comportamental à sabedoria de Santo Tomás de Aquino. E antes de continuar, eu vou pedir aquela ajuda de sempre. Siga esse canal. É um gesto simples, mas que ajuda a distribuir essa mensagem para mais pessoas. E você recebe lembrete dos novos episódios. Bom, vamos lá. Muita gente acredita que ter clareza emocional significa controlar tudo que sente, como se uma pessoa com clareza emocional fosse alguém que nunca perde a paciência, nunca fica ansiosa, nunca sente medo, nunca fica triste. Mas será que é isso mesmo? Ter clareza emocional significa aprender a entender as emoções, ao invés de simplesmente se deixar ser levado por elas. É conseguir separar o que realmente aconteceu daquilo que a gente acha que aconteceu. Entender de onde a emoção vem antes de decidir como agir. Quando essa clareza começa a aparecer, a vida não fica sem problemas. O que muda é que os problemas deixam de nos dominar. A gente passa a enfrentá-los com mais serenidade, com mais equilíbrio. E é isso que nos torna livre de verdade. Por quê? Se as emoções é que decidem como nós devemos agir, a gente se torna refém delas. E se a gente é refém, a gente não é livre, certo? Mas se a gente é que escolhe como agir, então a escolha está nas nossas mãos. Faz sentido? Na minha experiência, eu aprendi que muitas pessoas têm dificuldade para identificar o que estão sentindo. É tipo uma gaveta bagunçada. Você sabe que o que você está procurando está ali dentro. Mas como está tudo misturado, tudo bagunçado, você não encontra nada. A vida emocional às vezes também funciona assim. Ansiedade, culpa, tristeza, medo, frustração, irritação, às vezes forma um bloco de sofrimento. E se a pessoa não consegue diferenciar uma emoção da outra, ela também acaba não conseguindo lidar com as situações da melhor forma. Nesse ponto, a TCC oferece uma contribuição bem importante para a gente entender como funciona a nossa vida interior. Porque é muito comum a gente pensar que as emoções nascem diretamente daquilo que acontece com a gente. Porque, por exemplo, se alguém faz uma crítica, a gente se magoa. Se a gente perde uma oportunidade, a gente fica triste. Então, o que acontece, o que a gente sente, parece ter uma relação direta, mas na verdade não é assim. O criador da terapia cognitivo-comportamental chamava Aaron Beck. Ele descobriu que entre o que acontece e a emoção que a gente sente, existe uma etapa que costuma passar desapercebida, sem a gente dar conta, porque ela acontece de forma automática. É a leitura que a gente faz da situação, é a interpretação que a gente dá ao fato que aconteceu. Isso quer dizer que nós não sentimos apenas o que acontece com a gente. Na verdade, a gente sente o significado que a gente dá ao que aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Imagina que um marido chega em casa
um pouco mais quieto do que geralmente ele chega. O fato é apenas esse: o marido chegou em casa mais quieto do que de costume. Esse fato aconteceu em 4 casas diferentes, 4 maridos, 4 esposas, o fato é o mesmo. Na primeira casa, a mulher pensou o seguinte: ah, meu marido teve um dia difícil no trabalho, ele tá com dor de cabeça. Na segunda casa, a mulher pensou que o marido estava chateado com ela, por isso que ele estava quieto. Na outra casa, a mulher pensou que o casamento estava acabando, que inclusive o marido já tinha outra. E na quarta casa, a mulher entendeu aquele silêncio como uma prova de que ela tinha feito alguma coisa errada, provavelmente naquele dia de manhã. Perceba, para todas as 4 mulheres, o acontecimento foi exatamente o mesmo. O que mudou? A maneira como cada uma delas leu a situação. E dessas interpretações é que nasce a emoção que cada uma delas vai sentir. Essa é a premissa fundamental da terapia cognitivo-comportamental e eu diria que é um dos principais segredos para a gente desenvolver clareza emocional. A psicologia baseada em Santo Tomás de Aquino também contribui com esse entendimento. Ela diz que existe uma espécie de equipe dentro de cada um de nós, com inteligência, vontade e afetividade. Eu vou explicar de uma forma simples. A inteligência é quem observa e procura entender o que está acontecendo. A vontade é quem decide o que fazer com o que está acontecendo. E a afetividade, que são as emoções, ela acompanha todo esse processo e nos ajuda a colocar as escolhas em prática. O problema é quando essa equipe deixa de trabalhar junto e ao invés da gente primeiro entender o que está acontecendo para depois responder a situação, a gente faz o contrário, a gente deixa a emoção explicar a realidade. E a emoção passa a comandar. A pessoa não analisa o que está acontecendo, não leva em consideração os fatos, a leitura que ela faz dos fatos. Ela considera só emoção e já sai reagindo. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aprender na vida. Só porque uma emoção é muito forte e parece ser verdadeira, isso não faz dela uma verdade. A gente tem que aprender a usar prudência, parar e analisar a realidade antes de reagir às nossas emoções. Porque isso é que é ser verdadeiramente livre, isso é ter clareza emocional. Essa é a diferença entre pessoas maduras e imaturas. Eu sei que o conteúdo desse podcast é útil, mas ele não substitui um processo terapêutico. Se você percebe que precisa de um acompanhamento mais próximo, procura um psicólogo. Eu tenho uma clínica com uma equipe excelente e a gente fica à sua disposição para te acompanhar nesse processo. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nem sempre é fácil enxergar a verdade sobre nós mesmos, até porque às vezes ela é o oposto daquilo que a gente queria encontrar. Mas quando a gente tem coragem de olhar para a verdade sobre nós mesmos, é que a gente se torna livre de verdade. Até o próximo episódio.